Olá, boa noite. Eu me chamo Ranulfo. Muito bem. Feliz 2015 para você. Você que está conectado aí com a gente na internet, que Deus também possa abençoar a tua vida, amém? Que seja um ano de crescimento espiritual, que eu e você possamos caminhar em direção daquilo que Deus tem para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa casa, para o nosso ministério, amém? Mas lembrando que crescer dói, né? Às vezes dói, mas o não crescer dói mais ainda, né? Mas que a gente possa entender aí que as dores que o Espírito Santo permite na nossa vida é para nos levar a ser parecido com Jesus, amém? Eu quero ler um texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Antes de orar com vocês, eu quero ler esses dois textos e depois eu quero te convidar a fazer uma oração junto comigo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Antes de ler, deixa eu falar uma coisa. Paulo está escrevendo para uma igreja problemática, não é o nosso caso aqui, amém? Amém? Muito bem. Mas tem algumas sacadas de Paulo aqui que nos ajudam a construir a nossa relação com Deus de uma forma diferente. Então quero desafiar você a ler esses versículos e depois nós vamos fazer uma oração que eu quero fazer com você. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 3, nós vamos ler até o verso 5, e depois nós vamos ler 2 Coríntios aí também, capítulo 11, um pouquinho mais adiante, o verso de número 3. Então ele vai dizer assim, ó: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Agora vamos ler o verso de número 3 no capítulo 11. São recomendações dele para uma igreja. E aqui ele falava de um medo, de um receio. Verso 3. O que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Amém? Se você quiser, pode fechar o teu olho. Se você não quiser pronunciar essas palavras com palavras, mas se quiser falar com o coração, é uma frase só, mas eu quero fazer a sua oração com você. O Espírito me leva a te conduzir para esse momento. Fala com você mesmo, fala com Deus. Essa frase: Deus, derruba toda fortaleza mental que me impede de ter o conhecimento do Senhor. Eu vou repetir de novo, talvez você não pegou. Deus, derruba toda fortaleza mental que me impede de ter o conhecimento do Senhor. Amém? Paizinho, recebe o nosso coração, nós queremos ouvir a Tua voz. Desfaz toda
toda fortaleza mental que, ó Deus, tem nos impedido de desfrutar os teus planos, a tua vontade, que tem nos impedido de ter uma intimidade mais próxima com o Senhor. Nos abençoa nesse nosso tempo aqui, abençoa cada pessoa conectada com a gente também na internet, que a tua graça os alcance poderosamente. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, todos nós temos algumas fortalezas mentais. O que nós vamos olhar para aquilo que Paulo está dizendo é que nós vivemos algumas batalhas espirituais e que essas batalhas elas acontecem em alguns lugares. Quando você estuda e lê a carta de Paulo aos Efésios no capítulo 6, ele vai falar de um tipo de batalha que acontece em uma região celestial, onde os nossos olhos não são capazes de ver, que essa batalha ela está acontecendo lá em algum momento. Seja ou não a tua vida sendo um alvo disso ou não, mas acontece em uma região que foge dos nossos olhos carnais. Eles não são capazes de perceber isso. Mas ele também vai dizer que algumas batalhas eu e você nós enfrentamos nesse mundo terreno. No nosso dia a dia, no nosso convívio, nos relacionamentos com as pessoas, nós nos deparamos com algumas coisas que logo nós damos nome de batalha. É um levante do inimigo que fica visível, você consegue discernir que o capeta está por detrás daquela situação ali. E rapidamente você já entende isso. Mas Paulo também está dizendo que existem batalhas que elas acontecem na nossa mente. Existem batalhas que elas passam pela nossa mente. E aí ele vai dizer que eu e você, nós tivemos o privilégio de receber agora a mente de Cristo. A mente de Cristo habita em nós, ou seja, a forma como Deus pensa, as coisas que Deus quer executar nesse mundo terreno através da sua igreja, que não é um prédio, mas é pessoas, eu e você, passa pela nossa mente. Aquilo que é vontade de Deus, aquilo que é conhecimento de Deus, Deus transfere para a nossa mente, para o coração, para que a gente possa executar isso. Então ele está dizendo que existem esses níveis de batalhas. E uma dessas é essa da mente. Que algumas mudanças que precisam acontecer na minha e na sua vida, elas não vão acontecer com o toque de uma varinha mágica. O Espírito Santo não faz isso. O Espírito Santo precisa quebrantar o nosso coração e nos revelar qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Então não tem toque mágico para a transformação da mente. Tem ação do Espírito Santo. Então Paulo usa um contexto de que durante o Império Romano era normal de que as cidades elas levantavam as suas fortalezas para que elas pudessem ser protegidas. As cidades eram protegidas por fortalezas. Antes de nós abraçarmos a fé em Cristo Jesus, nós recebemos valores, pegamos maus hábitos, aprendemos algumas coisas durante a nossa vida de crescimento, e isso se torna fortaleza na nossa mente. E são coisas que agora, na nova vida com Cristo, o Espírito precisa entrar e desfazer aquilo que é humano, aquilo que não é de Deus, aquilo que é sofisma, aquilo que é mentira. O Espírito Santo precisa destruir na nossa mente para que a gente possa desfrutar da mente de Cristo, daquilo que é vontade de Deus.
Então é o nosso sinceramente errado, ter os valores, princípios que os pais ensinaram e aquilo que é bom, eles permanecem. Aquilo que é verdadeiro faz sentido continuar, mas aquilo que é sofisma, é engano, precisa ser destruído. Então você pode se perguntar, como que eu tenho a mente de Cristo, mas eu tenho pensamentos impuros? Eu desejo mal, eu tenho a ganância, que bate de vez em quando, eu tenho a idolatria, não é a idolatria de se prostrar diante de um ídolo, de uma imagem, mas é a idolatria daquilo que rouba o lugar de Deus na minha vida, da minha adoração, é aquilo que eu estou amando mais do que Deus. Paulo então vai dizer que a gente precisa olhar para a nossa mente e lutar e derrubar essas fortalezas na força do Espírito. Pensamentos de morte, de atentar contra a própria vida. Como é que pode ter a mente de Cristo, mas ao mesmo tempo ser tomado por um desses sentimentos? E aí então ele vai dizer que isso é possível. O diabo tem essa sutileza e ele nos leva lá para o livro do Gênesis para mostrar como que aconteceu com Eva. A forma sutil da qual ele fez Eva pensar de que em algum momento tudo aquilo que Deus estava dizendo não era tão verdade assim. Que ela poderia abrir ali um precedente de que talvez Deus estava escondendo alguma verdade. Ele solta essa e sai de cena. E ele diz, olha, Deus não quer que você pense, que você não seja inteligente, porque se você pensar, você vai ser igual a Deus. É a sutileza no pensamento, de poder mudar uma verdade que Deus disse. A nossa conversão, ela passa pelo crer, mas agora o Espírito precisa transformar não só o coração, mas a nossa maneira de pensar também. Então não faz sentido começar um ano novo com uma mente carnal, com a mente que não consegue ver o que Deus é capaz de fazer ou realizar na nossa vida e na nossa história. Então ele vai dizer que nós vivemos a experiência da conversão. Passou pelo crer o dia em que você e eu levantamos a mão e professamos a nossa fé em Jesus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para todo aquele que nele crê, eu e você. Mas aí ele vai dizer que agora Deus precisa fazer um processo cirúrgico dentro do nosso coração, que é remover o nosso coração de pedra e nos dar um coração de carne, e dentro desse coração ele coloca o seu Espírito, para que a voz de Deus possa ser percebida, possa ser ouvida. Ele diz, olha, eu vou tirar de vocês o coração de pedra, vou dar um coração de carne e vou colocar dentro desse coração meu Espírito, para que vocês ouçam e me obedeçam. A mente agora precisa ter discernimento das coisas espirituais, das coisas de Deus, porque agora não é mais a mente de um incrédulo. Quando Paulo está escrevendo essa carta, ele vai fazer uma divisão do que é uma mente de um incrédulo e qual é a mente daquele que professa a fé em Jesus. Na segunda carta dele aos Coríntios, aí mesmo no capítulo 4, ele vai dizer que Satanás, o Deus dessa era, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não resplandeça. Ou seja, é missão dele cegar o entendimento, para que não haja clareza de quem é Cristo. Eu já contei aqui que quando eu
estava no mundo das trevas, eu tinha uma concepção de Deus. Eu vou falar para vocês, vocês podem rir, mas isso era verdade para mim. A minha concepção de Deus era o seguinte: Deus gosta de dinheiro. Porque eu chegava louco de droga em casa e eu de vez em quando pegava uns programas de televisão e eu vi uns camaradas com uns malotes de dinheiro nas costas. Deus gosta, hein? Deus gosta de grana. Quando é um dia eu estou saindo para o meu último assalto e minha tia chama eu para ir para um culto, eu disse: tia, eu não vou. Mas na minha mente cega eu disse: tia, ora para esse assalto dar certo, que eu vou dar o dízimo do Senhor. Porque era minha cegueira espiritual. Para alguns Deus podia ser um velhinho numa cadeira capenga, de barba branca. Mas para mim era isso, Deus gosta disso aqui. E eu não posso chegar lá de mão vazia. Então vai e ora para esse negócio dar certo. Porque a mente cega não tem luz do Evangelho, não tem graça de Deus. A gente vê Deus de forma distorcida. Mas ele está dizendo que agora a mente em que Cristo habita e que nós recebemos, essa mente ela precisa conhecer qual é a vontade de Deus. O que Deus quer fazer em nós é a batalha da mente que acontece às vezes pela falta do discernimento dessa sutileza, que nos faz ver Deus de forma diferente. Ele conseguiu fazer isso com Eva, de colocar dúvida acerca das verdades de Deus. Eu estava lendo e estava vendo que uma pesquisa feita nos Estados Unidos, um número muito grande de pastores e líderes evangélicos, que deixaram de crer na concepção virginal e na Trindade. Como é que pode isso? Alguém que professa a fé em Cristo, mas que algumas coisas ele diz: não, isso daqui é impossível ter acontecido. Eu estou falando de pastores, não que eles sejam melhores, mas gente que está se relacionando com a palavra, mas que o inimigo consegue colocar ali uma gota de dúvida e distorce aquilo que é verdade. Não cabe na mente humana a Trindade. E se você for parar, não cabe mesmo. E algumas coisas a gente precisa crer na soberania e outras a gente devolve para Deus e continua caminhando por fé. Porque não tem explicação racional para algumas coisas. A gente abraça pela fé. E aí então Paulo vai dizer, escrevendo aos Romanos capítulo 12... olha, cuidado, não deixe a sua mente ser moldada pelo padrão desse mundo. Ele vai dizer: não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo estava ensinando? De que esse mundo que nós vivemos, ele tem um padrão diferente do nosso. O padrão ele é mundano, ele pensa diferente. Esse mundo ensina diferente. Você quer ver o padrão mundano acerca do que esse mundo fala sobre família, sobre casamento, sobre dinheiro? Vai para as novelas da Globo, está ali escrito, escrachado, o padrão mundano. É naquilo que esse mundo acredita. Olha para as novelas, não só da Globo, de outras emissoras, que se dizem cristãs também. Olha para o modelo, aquilo que eles ensinam. Quais são os valores? Aquilo é padrão mundano. E Paulo está dizendo, esse padrão não pode influenciar a mente de quem é de Cristo. Porque quem é de Cristo preza pelas coisas que são do reino, do alto.
Esse padrão, ele se comunica com as pessoas, não só pela visão, mas pela audição, aquilo que nós vemos. Entre as influências. Com a mente de Cristo, então, eu tenho que filtrar quais são os valores do reino de Deus para mim. E quais são os valores terrenos, que vira e mexe eles se cruzam. É o padrão religioso. No padrão do mundo religioso diz que toda religião leva o homem a Deus. E a Bíblia diz, mentira. A única pessoa que pode levar o homem a Deus se chama Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas o padrão mundano diz que não, que todos os caminhos levam o homem a Deus. Existe então uma preguiça mental. Uma preguiça que nos faz ser lento naquilo que diz respeito às coisas espirituais. É como que se o Espírito Santo ele não pode mexer em algumas coisas na nossa vida, porque a mente ela é preguiçosa para pensar diferente. É a resistência que eu e você às vezes temos para algumas mudanças de algumas áreas da nossa vida. Quando se fala em mudança dá um arrepio, né? Mas por que tem que mudar? Quem inventou essa moda? Estava tão bom assim. Faz 100 anos que isso é assim. Isso é do tempo do meu avô. Quem está mudando? Quem está inventando moda? Percebe? Já dá preguiça, só de pensar que tem que mudar. No meio corporativo isso se chama SFA, né? Sempre foi assim. Por que tem que mudar agora? Percebe que já existe uma resistência mental para não querer mudar? É a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. O Espírito não acha lugar para mudar e trocar os nossos pensamentos. Porque alguns conceitos, algumas coisas já estão pré-estabelecidas. E a gente não admite a mudança. Não admite a possibilidade que se uma criança subisse nesse púlpito para ter que falar ou cantar ou dizer alguma coisa, capaz que vai sair alguma coisa dali que possa tocar o meu coração. Porque eu sou vivido, eu tenho 40, 50 anos, sou macaco velho, tenho minha experiência. É assim, a mente já cauterizada. E a gente pode até ter sido isso, num padrão mundano. Mas agora no de Deus a gente é como criança. O Espírito está querendo nos ensinar algo novo todos os dias. Mas Ele só ensina a partir de que eu e você damos a abertura para que Ele possa fazer isso na nossa vida. É a mente que só lê o que quer, só ouve o que quer, só olha o que quer. Né? A gente seleciona. Isso aqui para mim serve. Eu não preciso mudar. Estou ficando velho mesmo. Não vou mudar. Deixa essa coisa terminar assim. É a dificuldade que nós temos de entender que hora ou outra Deus quer mexer com a nossa vida e nos tirar do lugar e poder olhar alguma situação de forma diferente. A gente está acostumado aqui e o Espírito quer só dar uma mexida. Olha daqui agora. Né? Daqui a pouco, olha daqui. Mas a gente não se permite esse movimento do Espírito, de que Ele faça isso na nossa vida. Nas coisas materiais e terrenas, o nosso cérebro ele funciona a 1000, mas na espiritual ele é lento como uma tartaruga, Somos lentos, desistimos fácil de uma busca mais intensa pelo conhecimento de Deus, porque as fortalezas mentais elas prevalecem. E não só prevalecem, como às vezes elas nos derrotam. Porque a gente tem essa dificuldade de trocar os nossos pensamentos.
É o pensamento, às vezes, da caixinha da religiosidade, que o Espírito Santo precisa quebrar. Ele precisa destruir. Deus não está preso dentro de uma caixinha da religiosidade. Ele é soberano. Ele pode agir e fazer o que quer com a nossa vida a hora que Ele quer. Foi Ele que disse que os pensamentos dEle são mais altos do que o nosso. Ele quer nos levar à mente de Cristo, por isso tudo passa pela mente. As decisões que eu e você tomamos, passa pela nossa mente, mas até onde essas decisões, elas estão sendo tomadas com a mente de Cristo, que agora habita em nós. E aí então os nossos pensamentos humanos, eles se cruzam com os pensamentos que são do alto. A gente vive esse conflito na mente. O que é humano e o que é de Deus. Como é que eu consigo discernir a voz do Espírito que agora fala comigo? Quando é que eu obedeço a voz do Espírito? E quando é que eu sou inclinado para obedecer a minha mentalidade carnal, aonde o Espírito não tem ação? O pastor Leandro, ele orou aqui no último domingo, uma frase simples, falou: Deus, obrigado, porque o Senhor troca os meus pensamentos. Já pensou que toda vez que eu e você pensamos algumas coisas que não são do alto, que não são do reino, a gente precisa ou não precisa fazer essa oração? Senhor, troca os meus pensamentos, me faz ser sensível à voz do Teu Espírito, porque podemos ser paralisados, não entra ano, sai ano, e nada muda ou pouca coisa muda, porque não mudou aqui primeiro. É a mentalidade de saber quem eu sou agora em Cristo, que eu pertenço a Cristo. Eu estava falando pela manhã que uma certa vez que um irmão orou por mim, ele disse algumas frases que eu não me esqueço mais disso. Isso é muito forte para mim. Quando ele orava comigo, ele dizia isso há 20 anos atrás. Ficou gravado isso no meu coração. Ele dizia assim: Senhor, Ranulfo não nasceu para ser bandido. Ranulfo é a tua imagem e semelhança. Reflete a tua imagem e semelhança através do Ranulfo. Eu não nasci para ser bandido. Interessante, eu não sabia disso. Parece simples, né? Mas é revelação do Espírito, de dizer quem eu sou agora, à luz da palavra de Deus. Qual é o meu lugar agora de autoridade como filho de Deus? Quando a gente pega os escritos de Paulo, ele vai, nas suas cartas, ele vai mencionar por quase 200 vezes, ele vai usar a expressão que eu e você estamos em Cristo. Pensa, mais de 200 vezes. Dizendo: olha, vocês saíram agora de um jugo, de um governo, de um reinado diabólico, satânico, e agora vocês estão debaixo da autoridade do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora nós estamos em Cristo. Por isso nenhuma condenação a mais para aquele que está em Cristo Jesus. E assim quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez. Olha, em Cristo, em Cristo. Eu vivi uma experiência quando eu tinha mais ou menos uns 7 meses de conversão, de vida com Deus. Uma coisa é o cidadão dentro de uma comunidade terapêutica, aonde ele está cercado por pastores, líderes, oração, culto todo dia.
A outra coisa é quando ele precisa encarar o mundão, se dá com a realidade. Eu consumia quase 8 gramas de cocaína por dia. Quando eu saí do centro de recuperação, um dia eu estava andando em uma das ruas próximo da casa da minha mãe, e eu me lembro que eu vi alguém passando com uma trouxa de cocaína. Eu poderia te dizer até com precisão a quantidade que tinha lá. Aquilo mexeu com o meu estômago. E veio uma voz assim: se você quiser, você pode. E uma outra falou assim: não, isso não te pertence mais. O Espírito trouxe um discernimento ali. O teu corpo agora é templo do Espírito. Clama para mim agora. E eu me joguei no chão, no meio da rua. Deus, me liberta desse troço, porque meu corpo é templo do teu Espírito. Eu quero glorificar o Senhor com a minha vida. Tira esse desejo satânico, ele não tem mais poder sobre a minha vida. É aquilo que a palavra revela quem eu sou agora em Cristo. Não tem mais esse pensamento de que eu sou escravo disso. É aquilo que o Espírito faz em nós. Quantas derrotas nós sofremos porque perdemos aqui na mente. Nós jogamos a toalha. A energia se gasta com o humano, sobra pouca coisa para o espiritual. Porque se a mente é de Cristo, mas não sabemos quem somos e onde estamos, somos derrotados. Se eu não sei o meu lugar como filho de Deus, a minha posição no mundo espiritual, eu sou derrotado. Satanás acha alguma brecha nos meus pensamentos, na minha vida, para me derrubar. Colossenses capítulo 3, verso 2. Pense nas coisas que são lá do alto, e não nas coisas que são terrenas. São fortalezas do pensamento humano, que precisam cair para que o conhecimento de Deus seja real e verdadeiro. Paulo vai citar então que essas fortalezas, elas se levantam, para que nós não tenhamos a clareza de quem Cristo é. É aquela oração que a Martinha fez aqui no último domingo: Deus, me faz ser burra, porque é tanto intelecto na mente, que nós somos incapazes de ouvir a voz do Espírito dizendo alguma coisa. Faz isso, agora faz aquilo, porque rapidamente o raciocínio vem e corta. Eu fazer isso? A minha tia, ela pegou um bêbado na sarjeta, ela indo para o culto. O camarada bêbado na sarjeta, o Espírito falou com ela: leva esse camarada para o culto. A minha tia tem uma deficiência em uma das pernas, eu não sei como ela conseguiu jogar o braço daquele camarada no ombro dela. E ela foi levando aquele abençoado para o culto. Quando ela chega no culto, toda a igreja tem diácono, certo ou não, irmãos? Glória a Deus por isso, né? O diácono disse para ela: minha irmã, como é que minha irmã traz um bêbado para o culto? E ela falou: irmão, fica na paz, deixa o meu Jesus trabalhar. Esse rapaz, ele vai entrar, ele vai sentar aí, o culto vai ser uma bênção. E ela colocou aquele homem sentado em um dos bancos. E daqui a pouco começa a ministração dos louvores, da adoração. Daqui a pouco a palavra, e aquele camarada que estava tomado pelo álcool começa a ser limpo. Quando o pastor faz o apelo, ele vai lá e se rende a Cristo, meio capenga ainda. Mas vai, porque isso é obra do Espírito. Está lá até hoje, é um dos líderes da igreja. Porque o Espírito fala
E a gente não obedece pensando o que os outros vão pensar se eu fazer isso. Mas a gente só não obedece porque a gente não quer, não. É porque o raciocínio nosso interrompe a comunicação do Espírito com a gente. Obedecendo o Espírito é a fortaleza do intelecto humano. A sabedoria humana tenta encontrar Deus por meio do intelecto racional. É uma outra forma ardilosa de fazer a pessoa pensar que é muito inteligente, que é capaz, afastando-se dos princípios da fé. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 1, do verso 20 e 21. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio de sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. É Deus revelando que não tem salvação, não tem transformação de vida, conhecimento de quem é Deus, se não for pelo Espírito Santo. Não tem intelecto humano que é capaz de dizer quem é Deus, se não for numa revelação íntima, pessoal, na qual Ele se revela, na minha e na sua vida. Jeremias capítulo 9, verso 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas quem se gloriar, gloria-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça, com retidão sobre a terra. Pois dessas coisas me agrado, declara o Senhor. Ou seja, Deus não se permite se conhecer por experiência científica, porque Ele é um Deus relacional, é um Deus que quer se relacionar com o homem, com a sua criação. Mas Ele se revela por meio do seu Filho, porque a revelação científica ela jamais vai reconhecer e vai glorificar o Filho crucificado na cruz, mas o meu e o seu coração rendido a Ele reconhecemos. Nós não estávamos lá, mas pela fé nós cremos que Ele morreu naquela cruz pelos nossos pecados. Ele vai dizer, olha, Jeremias 8:9, os sábios eles serão envergonhados, ficarão amedrontados e serão pegos na armadilha, visto que rejeitaram a palavra do Senhor. Hebreus 1:1. Há muito tempo Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Está se referindo ao Antigo Testamento. Mas nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem se fez o universo. Ele explicando a Trindade aqui, que Jesus estava lá na criação, por meio de quem se fez o universo. Não tem revelação do Filho amado do Pai, se não for pelo Espírito. A sabedoria de Deus, ela consiste em revelar a pessoa de Cristo Jesus a cada um de nós. O Espírito já nos deu essa sabedoria de entendermos as coisas de Deus por meio da mente de Cristo que agora habita em nós. A sabedoria que nos ensina que tudo é graça, que tudo que nós temos na nossa vida é favor e merecido de Deus. Nós não merecíamos, mas Ele nos deu. É graça, bondade de Deus.
Sabedoria divina é isso. Quando você olha quem você é, o que você tem, como você vive, e você reconhece graça de Deus na tua vida. Não tem orgulho humano para você dizer, olha, isso foi meu braço, foi a minha força, eu conquistei isso. Porque Ele disse que será envergonhado. E quando a gente tem esse conceito de graça, a gente não só vive ela para a gente, mas a gente também tem a capacidade, Deus nos dá a capacidade de repartir isso com outros. Passa pelo entendimento da mente, aonde a gente precisa interpretar quais são as verdades espirituais. Não é por meio de sabedoria humana, mas é revelação do Espírito. 1 Coríntios 2,14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucuras, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Romanos 8, versos 5, 6, 7 e 8. Quem vive segundo a carne tem a mentalidade voltada para o que a carne deseja. Mas o que vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. E nem pode fazê-lo. E aí ele diz, quem é dominado pela carne, não pode agradar a Deus. Os nossos desejos passam pela nossa mente. E o Espírito precisa achar lugar para trocar os nossos pensamentos. Não é só entrar 2015... Com certeza você e eu temos que fazer os nossos planos. Mas para cada resposta, quem dá é o Senhor, amém? Mas as coisas não mudam se o Espírito não mudar aqui. Ele precisa fazer isso na nossa vida. E quando Ele faz em nós, isso começa a respingar na vida daqueles que estão ao nosso redor. Eu quero concluir. Quero terminar orando com você. Por que se levanta dúvidas no seu coração? Quais são as ideias, os pensamentos humanos que se tornam uma fortaleza na tua mente? E elas te impedem de conhecer o Senhor mais e mais. O que está cauterizado na mente que não consegue mais ouvir a voz do Espírito falar. É aquilo que a Martinha disse, parece que a voz ela vai se abaixando, diminuindo o som da voz do Espírito. E às vezes a gente ouve tantas coisas e o Espírito está se apagando. É a mudança que Deus quer fazer, que começa pela mente. É quando a sua mente, a minha, ela levanta barreiras, aonde eu e você às vezes não nos entregamos para Deus, mas nos entregamos para nós mesmos, para o nosso eu. É quando eu e você já temos a nossa opinião formada. Esse é o meu ponto de vista. Ele é imutável. Como é que Deus vai mudar isso? Quem reina é o meu ou o seu orgulho. Porque eu e você sabemos o que Deus faz com o coração orgulhoso.
Ele abate, mas Ele dá graça para um coração humilde. Você e eu já sabemos disso. Tem lugar para a graça mudar os meus e os teus pensamentos nessa noite? Eu quero adorar o Pai, quero te convidar a fazer essa oração. Se isso tem a ver com você e você quer orar isso, sentado, se quiser vir à frente, isso é com você e Deus. Tem lugar para o Espírito mudar os teus pensamentos? Tem lugar para o Espírito fazer uma obra de libertação na tua vida? Você não nasceu com um vício, um mau hábito. Isso é coisa que você pegou no curso da vida e que eu peguei também. E você não vai conseguir se desencilhar disso com a sua força humana. Você precisa de uma intervenção divina, de graça de Deus, de poder de Deus, para libertar você. Libertar você dos seus pensamentos independentes e rebeldes, que tem te guiado para onde? Às vezes nem você sabe. A graça do Pai, por meio do Filho amado, se revela a nós aqui, por meio do Espírito Santo. Amém? A gente vai adorar o Pai. Se você quer fazer essa oração, e o Pai está falando com você, fique em pé, sentado, quer vir à frente, nós vamos orar com você, enquanto nós adoramos o Pai. Mas cabe também a revelação de que você talvez até frequenta os cultos da Monte Serra. E você precisa ter essa revelação de quem é Jesus. E aí você precisa anular a tua sabedoria humana, para que a revelação do Espírito venha sobre você. Porque é só por meio dele, é só pelo toque dele, é só com o agir dele. Amém? Enquanto o grupo adora, você fica à vontade para fazer aquilo que o Espírito te tocou a fazer. Amém? Paizinho, pega os nossos pensamentos nessa noite. Pai, todo pensamento que nos afasta da tua vontade, do conhecer o Senhor, nós te pedimos nessa noite em nome de Jesus. Troca eles pelo pensamento das coisas que são do alto, da tua vontade, do teu reino na nossa vida. Pai, nos dá isso como arma espiritual nessa noite, para esse ano. Que todas as vezes que Satanás tentar roubar a nossa mente, tentar levar os nossos pensamentos para longe daquilo que o Senhor falou, que o Senhor possa nos alertar nisso, nos dar o sinal do teu Espírito, nos dá a sensibilidade de pedir para o Senhor: Pai, troca o nosso pensamento todos os dias, nos traz a revelação do teu Filho amado, Senhor. Ó Deus, nos faz ser parecidos com Jesus nessa terra. Pai, derruba as fortalezas mentais de cada um de nós, todas aquelas que, ó Deus, têm sido levantada com presunção, com orgulho. Nos permite, ó Deus, conhecer a tua face todos os dias, Pai. Pai, traz a tua libertação na vida da tua igreja. Aqueles que têm sido escravos pelo vício, liberta, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Que a mente de Cristo possa proferir, Deus, pensamento, que possa sair da boca palavras de fé, palavras de libertação. É na autoridade do teu nome, Senhor, que nós oramos. Abençoa a vida da tua igreja, Pai. Nós oramos agradecidos
no nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, a quem oramos. Amém. Amém. Deus te abençoe, querido, te dê uma boa semana. Vai na graça e na paz do Senhor. Amém.